Cal e Carlos, como nós devemos ler o livro de Deuteronômio? O livro de Deuteronômio foi escrito por um único autor, numa tacada só, por um único autor ao longo da vida, né? E neste caso, o livro de Deuteronômio, ele reflete mudanças de percepções, evoluções na compreensão, ou o livro de Deuteronômio é uma justaposição de variadas tradições teológicas que refletem visões diferentes e até contraditórias a respeito de Yahvé. Vamos começar com o Cal. Bom, começamos com uma questão pesada. Primeiro, eu gosto de lembrar que a Bíblia não era originalmente um livro. O livro de Deuteronômio, ele mostra sermões de Moisés, de despedida, né, as últimas instruções para os filhos daqueles que não entraram na Terra Prometida lá a partir de Cades Barnea, aquele episódio lá com os 12 espias e tudo mais, 38 anos depois. A geração dos filhos vai entrar e Moisés se despede e deixa esses sermões. Não havia gente anotando o que Moisés estava falando. A escrita era raríssima. Talvez Moisés fosse o único do povo que sabia escrever, afinal ele foi criado na corte no Egito. Então, essas mensagens eram primeiramente faladas. E o povo era acostumado a ouvir e prestar atenção. Então, quando ele vai chamar para Deus como único Senhor, né, ele vai dizer: ouve Israel, escuta Israel, e não leia. A leitura é uma coisa que foi entrando mais tarde. Então, os sermões de Moisés, muito provavelmente, não foram escritos no papel por Moisés, mas foram os sermões de Moisés. E isso foi organizado como livro mais tarde. Uma parte dele, a gente acredita tenha sido o tal do livro da lei que o sacerdote Ilquias encontrou na época lá do rei Josias, muito tempo mais tarde. E os estudiosos costumam achar que foi o miolo de Deuteronômio. Mas para ele chegar na forma como está hoje, organizadinho, a gente presta atenção no texto, a gente vai ver que tem introduções, tem apresentações. Quer dizer, quem escreveu sobre a morte de Moisés não foi Moisés, com certeza. Mas foi organizado como livro depois, mas é aquela mensagem. Muito bem, Carlos Floriano. Muito bem. Nesse sentido é engraçado, né, Cal? Porque a gente tem a visão mais tradicional, né? Porque uma das primeiras coisas que as pessoas elas tratam nas igrejas, nas comunidades, né? É que eles falam sobre o livro de Moisés, né? Então as pessoas elas começam a respeito disso e tratam os títulos e subtítulos da Bíblia como partes da Bíblia, né? Isso é muito interessante porque dentro das igrejas os títulos e subtítulos que são edições, né? Que são tratamentos editoriais que variam inclusive de Bíblias para Bíblias, são lidos como se fossem partes da própria Bíblia, né? Como se fossem palavras da Bíblia, né? E a gente sabe que não são exatamente, né? Então, tratar o livro de Deuteronômio como um livro de escrita de Moisés, eu vejo até de uma outra forma, Cal. Eu enxergo até de uma forma um tanto quanto anacrônica. Eu quero dizer com isso, a gente hoje tem uma preocupação de direitos autorais, né? Quem que escreveu, né? Quem que fez. Até a gente pode cobrar, né, os royalties, né, de quem que fez e quem que não fez, né? Antigamente a gente não tinha essa preocupação sobre quem escreve e quem não escreve, né? Até justamente esse ponto. Escrever não era só raro como caro, né? Então a gente trata a escrita como uma coisa
banal hoje, porque hoje ela é, mas nem sempre foi. Então, você escrever, por exemplo, o Deuteronômio, que é um livro, imagina o Pentateuco todo, né, a Torá toda. Escrever um livro como o Deuteronômio, que é um livro extenso, custaria muito caro, não custaria barato. Era um livro que normalmente levaria muito dinheiro para ser feito, né? E certamente quando se fizer o livro, quando for feito o livro, para se tratar isso de uma forma respeitosa, inclusive com o texto, que é um texto considerado um texto sagrado, necessitaria inclusive de escribas profissionais para isso, né? Não, ou seja, ficaria ainda mais caro, né? Você tem escriba profissional, você tem a questão do papel, que não era papel, provavelmente ia ser couro, ia ser alguma outra coisa do gênero. Você, enfim, é tudo muito complexo e a gente trata como se fosse algo simples, né? Porque a gente vive num mundo que isso é simples. A mídia hoje é muito simples. Mas quando a gente volta para o período de Moisés, onde a escrita era rara e o material escrito também era raro, a gente já não tem tantas preocupações. Eu não imagino Moisés reclamando dos direitos autorais dele, né? Oh, ninguém aqui está falando que isso aqui fui eu que escrevi, eu que não escrevi. Moisés, ele jamais reclamaria isso, porque não é comum da época e o mundo antigo não tinha isso, né? Se a gente for milênios para frente, inclusive no Novo Testamento, a gente trata da mesma questão e naquela época ainda era difícil escrever, ainda era caro escrever, né? Então a gente, primeiro, né, a gente não tem um livro, como você diz, que era para necessariamente ser lido, mas normalmente as histórias de Deuteronômio eram ouvidas, e a gente tem aí uma tradição oral antiga muito forte, né, em Israel. Aí a prova do Shema, né? O Shema, como você mesmo disse, ouça, né? Ouça o Israel, né? Shema Israel. Então você tem isso forte em Israel. E aí, para nós que somos cristãos, como é que a gente pode fazer esse tipo de leitura? Na minha visão, da mesma forma como Israel, né? A gente tem que ouvir não somente com os ouvidos, como Israel deveria fazer, mas ouvir e obedecer, que é o sentido do Shema, né? Então, Shema, o sentido dele não é simplesmente ouvir para escutar, né? Mas escutar e obedecer, né? Escutar e agir em cima daquilo que está sendo tratado no texto.